Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 61. Vocês encontram um quarto e lembrem-se de não deixar este prédio, disse David, entregando um cristal de cura. Brian olhou para o cristal e engoliu as palavras que queria dizer. Lily olhou para o cristal na mão de Brian e gentilmente empurrou sua manga, sussurrando, vamos. Em confiar demais em alguém. David observou os dois saírem da sala e então se virou para Arnold. Vamos trazer comida para eles esta noite, o suficiente para 2 pessoas. Arnaldo assentiu. Depois de dar mais algumas instruções, Arnold voltou para a sala com Black e Sophie. Assim que eles abriram a porta, o prompt do sistema foi aberto. Missão: Reservas do Juízo Final. O dia do juízo final está se aproximando. Por favor, colete tantos recursos utilizáveis quanto possível e armazene-os no espaço de armazenamento de emergência. Durante esta missão, todos os recursos que você armazena 100.000 vezes de um certo crítico. Tempo restante, 0 dias, 0 horas, 0 minutos. Missão completa. Parabéns por completar uma missão. Escolha se deseja abrir o pacote de recompensa de concluir. Quando a voz caiu, um painel transparente apareceu na frente de David. Ele tinha 2 opções, sim e não. David continuou a chorar e escolheu um sim em sua mente. Parabéns por receber 1 dose de poção de aumento de genes, 1 par de óculos de visão noturna. Ele estava conhecendo a poção de aumento da visão de genes, mas os óculos noturnos funcionavam exatamente como o nome sugeria? Ele não precisava se preocupar com a escuridão no momento da visão, já que zumbis comuns tinham ruim. No entanto, com o aparecimento de zumbis mutantes visão, os óculos de noite foram úteis. Abrindo o inventário, ele encontrou a visão par de óculos de sol noturno bem ali. Com um pensamento, os óculos se encaixaram automaticamente em seus olhos. Com os óculos de proteção, David olhou pela janela. O que antes parecia escuro como breu agora parecia tão claro quanto o dia em seus olhos, perfeitamente claro. David deu alguns passos para frente e encostou-se na janela, colocando a cabeça para fora para olhar o prédio alto próximo. Ele poderia ver claramente um zumbi parado no prédio não muito longe. Sally estava curiosa sobre David de repente colocar os óculos. Parecia que as habilidades espaciais de David eram bastante convenientes. Até os óculos podem ser usados diretamente nos olhos, sem a necessidade de colocá-los manualmente. Assim que Sally estava prestes a caminhar até a janela e dizer algo, os óculos de visão noturna captaram a visão do zumbi olhando em sua direção. Não se mexa, David disse com uma voz calma, escondendo-se rapidamente abaixo da janela também. Ah! Sally ficou surpresa por um momento, mas rapidamente seguiu as ações de David. Ela observou o comportamento nervoso de David e estava prestes a se mover em direção a ele quando um som veio de cima de sua cabeça. Algo estava na janela, acho que você deveria dar uma olhada. Naquele momento, logo acima da cabeça de Sally, do lado de fora da janela, o zumbi que deveria estar no prédio alto apareceu de repente. Ele olhou para a sala escura e tentou estender a mão e abrir as cortinas, mas as cortinas estavam do lado de dentro. O zumbi soltou um grunhido insatisfeito e vagou pela janela por um tempo antes de finalmente se acalmar. Sally ouviu o barulho acima de sua cabeça, sem ousar nem respirar. Ela permaneceu em alerta máximo, temendo que o zumbi invadisse diretamente. Depois do que pareceu uma eternidade, David levantou-se. Ele olhou cuidadosamente para o prédio alto novamente, e o zumbi retornou à sua posição original. David deu um suspiro de alívio e fechou as cortinas.
Ver coisas à noite era algo que ele não havia experimentado em sua vida anterior. Este zumbi parecia estar de guarda e, se notasse algo suspeito, provavelmente notificaria seus companheiros. Inúmeros zumbis então se aglomerariam em direção à sua localização. A noite era realmente muito perigosa. A taxa de crescimento dos zumbis estava aumentando rapidamente. David olhou para Sally e estendeu a mão para puxá-la para cima. As pernas de Sally estavam fracas e ela lutou para se levantar com a ajuda de David. Mas apenas alguns segundos depois de se levantar, ela caiu suavemente em direção a David. David, ela murmurou o nome dele. David fez um som de reconhecimento e a embalou diretamente em seus braços. Com os óculos de visão noturna, David tinha visão desimpedida no quarto escuro. Depois de colocar Sally delicadamente na cama, David pegou uma vela e acendeu-a, colocando-a ao lado da cama. Você saiu por um tempo e realmente encontrou velas? Sally exclamou de alegria. David acariciou suavemente a cabeça dela e sussurrou, não apenas encontrei velas, mas também consegui algo bom. Enquanto falava, David tirou um cristal imbuído de poderes relâmpagos. Um cristal emitindo um leve brilho azul apareceu. Sally exclamou, este cristal é tão lindo! Sem perceber, ela estendeu a mão para o cristal imbuído de relâmpagos. Por alguma razão, este cristal azul a estava seduzindo para absorver seu poder. David observou as ações de Sally, mas não a impediu. Em vez disso, ele entregou-lhe o cristal. Assim que a mão de Sally tocou o cristal, ele começou a emitir uma luz azul que gradualmente envolveu seu corpo. Ela lentamente fechou os olhos e absorveu a energia do cristal em sua mão. Logo, a testa e o corpo de Sally começaram a suar profusamente. David pegou uma toalha e cuidadosamente enxugou o suor. Depois de um tempo, a tez de Sally começou a empalidecer e ela soltou um gemido doloroso. Ah! Sally gritou e o coração de David disparou. Ele rapidamente cobriu a boca dela com a toalha. Se o grito dela atraísse zumbis próximos e David não estivesse lá, Sally se tornaria o lanche deles. Sally mordeu a toalha com força, enrolando-se na cama. Ela segurou o estômago e o suor encharcou todo o lençol. David olhou nervosamente, mas foi impotente para ajudar. Isso foi algo que Sally teve que experimentar durante o processo de absorção, e ele não podia fazer nada por ela. Cerca de meia hora se passou e a voz do sistema ressoou. Parabéns, você obteve um usuário de habilidade relâmpago nível 2. Agora, a segunda tarefa está sendo lançada. Tarefa: armazenamento de cristal. Falta um mês até o primeiro grande surto de zumbis. Por favor, colete o máximo possível de cristais mutantes e forme sua própria equipe durante esse período. Todos os recursos que você armazena durante este período receberão um aumento crítico de 100 vezes. Tempo restante da tarefa: 29 dias, 21 horas, 5 minutos. Capítulo 62. Ao ouvir a tarefa anunciada pelo sistema, os olhos de David brilharam. Um aumento crítico de 100 vezes? Embora não tenha sido tão atraente quanto um aumento de 10.000 vezes, ainda foi o suficiente. O termo primeiro grande surto de zumbis deixou David perdido em pensamentos. Em sua vida anterior, ele só conseguiu sobreviver 5 anos antes de morrer. O surto de zumbis 5 anos depois foi simplesmente imbatível. Nesta vida, porém, ele queria ver como seria o cenário do grande surto de zumbis. Perdido em pensamentos, David voltou-se para Sally, que já havia terminado de absorver um cristal roxo. Ela respirou fundo, sentindo as mudanças em seu corpo, e seus olhos brilharam. David, eu acho, a voz de Sally chegou aos ouvidos de David, e ele se virou para olhar para ela. Terminou a aquisição? Alguma mudança? David perguntou, seu rosto cheio de expectativa enquanto olhava para Sally. O rosto de Sally ficou vermelho e ela concordou ao se levantar da cama. Ela lentamente clamou a mão e um som crepitante emanou dela.
O olhar de Sally tornou-se subitamente penetrante. No momento seguinte, um raio cercou a televisão da sala. Estrondo. Sally sussurrou uma palavra. A televisão da sala foi atingida imediatamente por um raio, transformando-se em uma pilha de poeira no chão. David ficou chocado ao testemunhar isso. Telecinese. Isso fez com que as habilidades mentais de Sally estivessem se tornando mais fortes. Ser capaz de atacar através de objetos pode ser a melhor solução para alguém fazer refém. David pensou consigo mesmo, já ansioso para ver os resultados se Sally absorvesse mais cristais de raios. Imediatamente, David tirou 30 cristais de proteção do espaço e os colocou na cama. Estes são para você. Tome seu tempo para absorvê-los, disse ele enquanto se levantava, dando uma tapinha no ombro de Sally, que ainda estava atônita. Ele sussurrou, não absorva todos de uma vez. Seria um fardo demais para você. Vá devagar, não precisa se forçar. Ao ouvir as palavras de David, Sally assentiu com os olhos baixos, sentindo-se feliz por dentro. Ela comunicou David sair e então voltou sua atenção para os cristais na cama. Ela precisa absorvê-los rapidamente para poder sair com David. Sally absorveu 2 cristais em uma atleta. Ela imediatamente se sentou de pernas cruzadas na cama, experimentando ondas de dor e sensações de queimação percorrendo seu corpo. Com medo de fazer barulho, ela entreabriu um olho e agarrou uma toalha próxima, cobrindo a boca. A dor em seu corpo era insuportável e Sally não podia deixar de gritar ocasionalmente. Fora da sala, David saiu e fechou a porta atrás de si. Little Black se aproximou, esfregando-se na perna de David. Olhando para sua aparência, David sorriu impotente. Tudo bem, vou alimentá-lo agora. Com isso, David tirou 30 cristais e os colocou na tigela de Little Black. Foi então que ele descobriu que a cola havia sumido. Ele nem viu quando desapareceu, pois toda a sua atenção estava externa para os óculos de visão fornecidos pelo sistema. David esperou ansiosamente por alguns segundos, e de repente, um miado veio da janela. Acho que você deveria dar uma olhada. Ao ouvir o som, Little Black engoliu rapidamente o cristal que estava comendo e depois protegeu sua tigela. Vendo as ações de Little Black, David poderia adivinhar que deveria ser cola do lado de fora da janela. Ele se moveu, usando os óculos de visão noturna, e chamou cuidadosamente uma ponta da cortina. Assim que confirmou que era cola, David abriu uma janela. Assim que a janela se abriu, Cola saltou de nível. Uma vez dentro da sala, Cola caminhou em direção a Little Black. David fechou apressadamente as cortinas da janela e olhou para Cola. Já estava deitado ao lado de Little Black, olhando para ele com desdém. O pelo de Cola recuperou um pouco do seu brilho. Onde Cola esteve durante esse tempo? David se perguntou enquanto se aproximava. Ele se agachou, estendendo a mão para tocar a cabeça de Cola. Cola atingiu a posição da mão dele e esfregou-a. Little Black parecia infeliz, mastigando cuidadosamente os cristais em sua tigela. Cola não prestou atenção ao barulho e continuou a gostar de se esfregar na mão de David. Depois de um tempo, David não encontrou nenhum fermento no corpo de Cola. Bem, como um gato das sombras poderia se machucar quando saiu? David tirou 30 cristais elementares. Enquanto observava Cola comê-los com satisfação, David se levantou. Restava apenas um mês, e seria ótimo se ele pudesse encontrar vários tipos de cristais de habilidade durante esse tempo. No entanto, esses cristais estavam todos em zumbis mutantes, tornando bastante difícil lidar com eles. De acordo com o que ele sabia, o primeiro grupo de usuários de habilidades despertas teria os 5 elementos: força, velocidade, espaço, sombra, cura, relâmpago e o raramente despertado tempo. A linha do tempo mudou após seu renascimento. Arnold sobreviveu nesta vida e David ganhou habilidade cedo. As asas da borboleta estavam começando a fazer ajustes sutis. O segundo grupo de usuários de habilidade despertaria depois de alguns meses.
Havia muitos tipos diferentes de habilidades entre o segundo grupo, muitas para serem contadas. Porém, relativamente falando, as habilidades despertadas em ambos os lotes não puderam ser comparadas. Na vida anterior, David encontrou zumbis mutantes pela primeira vez depois que o primeiro grupo de usuários de habilidade despertou. Mas desta vez, estava acontecendo rápido demais. Enquanto David estava pensando, sons de batidas vieram do lado de fora da porta. David olhou pelo olho mágico. Era Brian, segurando Lily nos braços. Brian bateu algumas vezes, e quando ninguém abriu a porta, baixou a voz e disse: "Sou eu, Brian." Com essas palavras, a porta à sua frente finalmente se abriu. No momento em que os olhos de Brian encontraram os de David, uma pitada de culpa passou por seu rosto, mas rapidamente desapareceu. Depois de fechar a porta, Brian colocou Lily no sofá. David olhou para Lily no sofá. Seus lábios estavam pálidos e ela tremia, com uma tez pálida e suor por todo o corpo. Suas sobrancelhas estavam franzidas e ela parecia estar à beira da morte. "Os cristais que você deu a ela são realmente eficazes?" Brian cerrou o punho, cerrando os dentes e falando em voz baixa. Vendo a aparência contida de Brian, David não pôde deixar de rir. Ele estava com medo dele? David sentou-se em uma cadeira próxima, cruzou as pernas casualmente e disse: "Eu apenas os escolhi aleatoriamente. Os cristais são realmente reais, mas se Lily pode sobreviver ou não depende de seu próprio destino. Nem todos podem suportar o poder da habilidade aprimoramento após absorver os cristais. Você." Brian se moveu, seu punho prestes a atacar David. No segundo seguinte, um raio estava ao redor de Brian, queimando-o em cinza se ele se movesse. "Cele dedos ao redor do relâmpago, lentamente para fora da sala", disse fracamente. "Você não pode tocá-lo." Capítulo 63. Cele olhou friamente para Brian. Com um leve movimento de sua mão, o relâmpago ao redor de Brian se moveu ainda mais dele. Contanto que ele fizesse um leve movimento, ele tocaria o raio ao seu redor. Brian engoliu nervosamente a saliva. Em termos de velocidade, a habilidade Shadow definitivamente não era inferior à habilidade Lightning. No entanto, Cele era agora um usuário de nível 2 da habilidade Lightning, e lidar com Brian, um usuário de nível 1 da habilidade Shadow, era mais do que suficiente. "Jovem, você está realmente ansioso", disse David calmamente. Cele caminhou em direção a David e ficou atrás dele. Brian olhou para os dois, cerrou os punhos com força e cerrou os dentes, dizendo: "Se alguma coisa aconteceu com Lily, farei com que você pague." Assim que os três estavam em um impasse, Lily, deitada no sofá, abriu lentamente os olhos. Ela olhou para Brian, cercada por um raio, e gritou nervosamente para ele: "Brian!" Brian ouviu a voz dela e se virou para o lado. No entanto, assim que ele se moveu, ele imediatamente tocou o raio ao seu redor. Ah! Brian foi instantaneamente atingido pelo raio em todo o corpo. Ele segurou o braço machucado e caiu no chão, paralisado. Cele não esperava que Brian realmente se movesse e, quando viu o ferido, rapidamente retraiu o raio. Eu não queria", disse ela em voz baixa. David gentilmente deu um tapinha nas costas dela, confortando-a: "Está tudo bem, não é sua culpa." Enquanto Cele estava confortável com suas palavras, seus olhos permaneceram no Brian caído. Brian tinha marcas de queimaduras elétricas por todo o corpo. O coração de Lily apertou e ela imediatamente se moveu. Ela caiu do sofá e arrastou seu corpo fraco para Brian. Assim que ela segurou a mão de Brian, uma suave luz verde se seguiu de seu corpo para o corpo de Brian. À medida que a luz verde se espalhava, curava milagrosamente todas as feridas no corpo de Brian. Em nenhum momento, todas as lesões no corpo de Brian desapareceram. "O que é isso, Davi?" Cele parecia estupefata com a cena. David explicou: "Essa garota, como você, também usa habilidades, e sua habilidade é de cura. Ela era como uma enfermeira."
Um usuário de habilidade de cura de nível 2 já poderia curar tão rapidamente. Era inimaginável que mudanças devastadoras ocorreriam quando ela atingisse o nível 10. Brian estava usando lentamente e rapidamente usando Lily. A última vez que viu Lily usar sua habilidade foi no prédio anterior. Naquela época, Lily e ele tinham conseguido demonstrar suas habilidades diante daquele grupo de pessoas pela primeira vez. Desde então, Lily tem sido tratada como uma escrava, curando-os constantemente. Aquele grupo de pessoas não deixaria Lily ir, até que Lily não fosse mais capaz de liberar seu poder de cura. Era porque Lily estava sob o controle deles. Brian não era capaz de levá-la com ele, então Brian tinha que ser controlado por eles. E a substância obtida para controlar Brian foi aquele frasco de reagente. Acho que você deveria dar uma olhada. Os olhos de Brian estavam cheios de lágrimas de emoção. Lily olhou para ele e sorriu impotente, estendendo a mão para enxugar as lágrimas dos cantos de seus olhos. Por que você está chorando? Estou perfeitamente bem. Brian fez um som nasal, então cuidadosamente colocou Lily no sofá. Ele se virou para David e se curvou profundamente. Obrigado. David traduziu uma sobrancelha. No Apocalipse, obrigado parecia infantil. Ele apoiou o queixo com as duas mãos e falou devagar. Eu não preciso de seus agradecimentos. Eu só quero que você se lembre do que eu disse a vocês dois. Depois de trocar algumas palavras com Brian e Lily, David os deixou voltar para seu próprio quarto. No dia seguinte, David e Sally dormiam abraçados na cama quando a primeira luz do dia apareceu e som de batidas irregulares na porta ecoou pelo quarto. Xiao e Kelly ficaram alertas atrás da porta, preparados para a batalha. David imediatamente abriu os olhos, sentando-se. Esse som fez seu coração inconscientemente bater mais rápido. Sua intuição disse que definitivamente não era o som de alguém batendo na porta. Sally, que dormia ao lado dele, também acordou. Ela vestiu-se apressadamente e trocou um olhar com David, mantendo-se em guarda. David tocou a mão dela, gesticulando para que ela esperasse dentro da sala, enquanto ele saía cautelosamente. David acenou para Xiao e Kelly, e o gato e o cachorro se afastaram, se preparando para o que estava por vir. Com um pensamento, a armadura na sala foi convocada e cobriu seu corpo no segundo seguinte. Ele usava uma armadura e segurava uma espada de liga na mão. Quando David olhou para fora pelo olho mágico da porta, não viu nada. Algo não estava certo. Como poderia não haver ninguém? David olhou atentamente para fora, sentindo um arrepio percorrendo sua espinha. Ele rapidamente desviou o olhar para a janela. A cortina havia sido aberta em algum momento, e um par de olhos estava fixo nos dele, aparentemente dizendo, eu encontrei você. Todo o corpo de David congelou e, no momento seguinte, uma janela cortada de repente. Dentro do quarto, o corpo de Sally tremia e ela rapidamente saiu da cama e saiu correndo. Quando ela viu o zumbi parar na janela, ela ficou instantaneamente enojada. O corpo desse zumbi, seja na parte superior do corpo, nos braços ou nas coxas, estava cheio de músculos e sua aparência era quase indistinguível de uma pessoa normal. A única diferença era que os músculos de seu corpo eram como carne podre, exalando um odor nauseabundo. O zumbi curvou os lábios e desceu da janela. A cada passo que dava, deixava uma pegada sangrenta no chão. Seu olhar estava fixo em Sally, como se tivesse encontrado uma comida deliciosa. David moveu-se lentamente para o lado de Sally, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o corpo do zumbi já estava em movimento. Vendo esta cena, David ergueu rapidamente a espada de liga leve em sua mão, bloqueando o corpo do zumbi. O choque entre a espada e o zumbi emitiu um som metálico. A mão de David tremeu e ele deu alguns passos para trás. Davi, você está bem? Sally rapidamente o apoiou. David entrou em pânico e disse, rápido, não hesite, use seu raio. Enquanto ele falava, o zumbi arrancou novamente. No instante em que David evitou, ele rapidamente lançou várias lâminas espaciais.
No entanto, as lâminas deixaram apenas alguns arranhões no corpo do zumbi e não penetraram. Este era um zumbi de nível 3 ou superior. Capítulo 64. Zumbi nível 3. Quer se trate de saída física ou poder de ataque, exceto o de uma pessoa comum. Atualmente, o nível de David não atingiu o alto nível de nível 3, então ele só pode enfrentar uma derrota ao lidar com isso. Na vida anterior, David só conseguiu pensar em como escapar diante de tal situação. Mas agora é diferente, ele tem um assistente poderoso. Pequeno Preto. David gritou, e Little Black latiu, abrindo a boca e cuspindo chamas na direção do zumbi. As chamas de Little Black lidaram facilmente com zumbis comuns, mas não se sabia que efeito isso teria em um zumbi de nível 3. No entanto, o zumbi de nível 3 não deixaria Little Black borrifá-lo tão facilmente. Assim que as chamas foram liberadas, o zumbi rapidamente se esquivou para o lado. Cock miou e investiu contra o zumbi. Em um instante, Cock apareceu do lado esquerdo do zumbi. O zumbi segurando a mão para agarrá-lo, mas no segundo seguinte Coca-Cola apareceu do lado direito do zumbi. O zumbi estava dividido entre tentar pegar a esquiva Coca-Cola e evitar os ataques de Little Black, e começou a lutar. Uma boa oportunidade. David ficou encantado e rapidamente agarrou várias lâminas espaciais em sua mão. Ele virou a cabeça e olhou para Sally, que estava olhando para ele. Eles trocaram um olhar e Sally imediatamente entendeu uma intenção de David. Com um pensamento, vários raios cercaram instantaneamente o zumbi. Juntar! Sally murmurou, e o entusiasmo rapidamente apertou o zumbi. Ao mesmo tempo, David balançou as lâminas espaciais que seguravam nas mãos. Justamente quando todos lembraram que continuaram com sucesso, o zumbido gritou a mão e abriu uma porta espacial, passando por ela. Uma porta? Poderia ser. Antes que David pudesse reagir, Sally concordou. David, tome cuidado. As costas de David ficaram geladas. Quase instintivamente, ele rolou para o lado, mas mesmo sendo rápido, ainda foi fortemente atingido por trás, como se tivesse levado um soco. David rolou para o lado e olhou atentamente para o zumbi à sua frente. Ele estendeu a mão e tocou o local onde havia sido atingido. Estava muito quente, mas felizmente ele estava com uma armadura, então não sofreu nenhum dano. Essa armadura era incrível, poderia até resistir aos ataques de um zumbi de nível 3. Mas sentindo o calor, ele temeu que se fosse um zumbi de nível 4, seria incapaz de resistir ao ataque. Os cantos da boca do zumbi se curvaram levemente enquanto ele encarava David com um olhar ganancioso, assim como havia olhado para Sally antes. Aos olhos de um zumbi evoluído com o mesmo nível de habilidade, um usuário de habilidade do mesmo nível era como um grande tônico. Se consumido, aumentaria muito seu próprio nível. E esse zumbi era exatamente como David, um usuário de habilidade do elemento espacial. Só então, a porta da sala foi batida 2 vezes. O som entrou nos ouvidos de David, e ele tremeu. Desta vez, definitivamente não era um zumbi. Era uma pessoa. Ele só esperava que não fosse Arnold. Na vida anterior, Arnold morreu protegendo-o e, nesta vida, ele não queria presenciar aquela cena novamente. David cerrou os dentes, segurando sua espada de liga com força na mão direita e apertando o ar com a mão esquerda, convocando várias lâminas espaciais. Quase simultaneamente, Sally cooperou com os movimentos de David e discretamente cobriu o chão sob o zumbi com raios. O zumbi olhou para David avançando em sua direção com um olhar desdenhoso. Ele falou à mão, prestes a agarrar facilmente David. De repente, um som crepitante veio de baixo. As pupilas do zumbi dilataram e de repente ele olhou para os pés, mas já era tarde demais. Sally concordou e exerceu sua força máxima. Com um assobio, o raio nos pés do zumbi formou uma estrutura semelhante a uma jaula, envolvendo o zumbi com correntes elétricas. O zumbi foi eletrificado e soltou um rugido alto. Ainda não havia perdido a consciência,
mas você pode se beneficiar para criar outro portal espacial para escapar. David viu seus movimentos e curiosos, tentando escapar. Predominante, David ativou suas lâminas espaciais. Com um assobio, ele cortou os membros e a cabeça do zumbi. A cabeça do zumbi caiu pesadamente no chão. Vendo isso, David rapidamente se moveu, segurando a cabeça do zumbi com sua espada de liga e cortando levemente sua testa. Quando a pele da testa foi cortada, apareceu um objeto cristalino brilhando com luz de platina. Acho que você deveria dar uma olhada. Então, este é o cristal espacial. Davi murmurou. Só quando ele tirou o cristal o zumbi realmente morreu. Foi a primeira vez que viu um cristal espacial. A luz emitida por ele era na verdade cor de platina. Com um pensamento, David guardou o cristal em seu armazenamento espacial. Parabéns, você obteve um cristal de nível intermediário, multiplicador de acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 100 cristais de nível intermediário. Ao ouvir o número final, uma pitada de pesar apareceu nos olhos de David. Se fosse um ataque crítico 100 vezes maior, ele já teria 100 cristais espaciais. Com um suspiro, David balançou a cabeça, impotente. Parabéns, hóspede. Você alcançou o padrão de nível S+ para reservas de recursos. Seu espaço de armazenamento está atualizando. Parabéns, hóspede. Seu espaço de armazenamento foi atualizado de 100 milhões de metros cúbicos para 200 milhões de metros cúbicos. Você recebeu uma recompensa, sistema atualizado para o nível 3. Atualização do sistema? Davi ficou atordoado. Assim como ele estava confuso, uma onda repentina de calor envolveu seu corpo. Depois que o calor intenso é adicionado, uma dor penetrante é fornecida por todo o corpo. David segurou o estômago e lentamente se agachou. Sally foi pega na alegria de derrotar o zumbi quando encontrou a condição de David. O sorriso em seu rosto congelou instantaneamente. Davi. Ela rapidamente se aproximou e apoiou David. Quando ela estava prestes a ajudar David a entrar nas salas, zumbis apareceram de repente na janela que havia sido quebrada durante a luta. O barulho da batalha deve ter atraído os zumbis. Ao ver os zumbis, Little Black saltou e ficou na frente deles, abrindo a boca. Uma explosão de chamas envolvendo a entrada e os zumbis empilhados abaixo, reduzindo-os a cinzas. Não podemos ficar neste quarto, pensou Sally, então ela não teve escolha de não levar David para o quarto de Arnold. Quando sua mão tocou a porta da sala, Cola se aproximou e esfregou seus pés. Cola! Cola saltou levemente e abriu a porta para Sally. Quando a porta se abriu, os zumbis já esperavam do lado de fora. Quando os zumbis viram Sally, todos correram em sua direção. O coração de Sally apertou e ela instintivamente deu um passo para trás. Cola latiu e saltou no ar. Com alguns movimentos rápidos, as cabeças dos zumbis na frente deles caíram no chão. Capítulo 65. Em menos de um segundo, mais de uma dúzia de cabeças de zumbis caíram no chão. Cola estava parada aos pés de Sally, lambendo os lábios. Se não fossem manchas de sangue nas garras de Cola, Sally teria duvidado seriamente que as cabeças dos zumbis na porta falecida realmente caíram sozinhas. Cola é tão rápido! Sally exclamou em sua mente. Aproveitando a falta de mobilidade dos zumbis, Sally rapidamente apoiou David e caminhou até a porta de Arnold, do outro lado do corredor. Baque, baque, baque. Irmã Sophie, sou eu, Sally. Sally bateu na porta enquanto suprimia a voz. Neste momento, os passos de Sally estavam todos em cadáveres de zumbis, e o chão estava coberto de pegadas sangrentas. Uma voz veio de dentro da sala e, após alguns segundos, Arnold, vestindo uma armadura e segurando uma longa faca, abriu a porta. Quando Arnold viu Sally apoiando David, seus olhos brilharam e ele rapidamente abriu mais a porta. Sally, entre. Depois que a porta foi totalmente aberta, Arnold finalmente viu o rastro de cadáveres de zumbis no corredor.
Será que Sally matou todos esses zumbis? Isso foi impressionante demais! Arnold, com uma expressão chocada, estava prestes a fechar a porta quando uma figura escura entrou rapidamente. Que diabos! Arnold ficou surpreso e deu uma olhada mais de perto. Acabou sendo Blackie. Ele deu uma tapinha no peito enquanto fechava a porta. Sally colocou David cuidadosamente no sofá. A testa de David estava coberta de suor de dor e Sally sentiu pena dele. Ela rapidamente pegou um lenço de papel e gentilmente enxugou o suor da testa dele. O que aconteceu com David? Arnold se aproximou e perguntou preocupado. Olhando para o suor denso na testa de David, Arnold pensando na cena apavorante do lado de fora da porta e perguntou curiosamente, Sally, você matou todos aqueles zumbis lá fora? Enquanto ele falava, Coca-Cola, deitada no chão, mexeu as orelhas. Sally continuou enxugando o suor da testa de David e respondeu à pergunta de Arnold. Não fui eu, foi Cola. Cola! Arnold olhou com desconfiança para Cola e caiu no chão. Desde quando Cola tem esse tipo de habilidade? No momento em que ficou intrigado, David, deitado no sofá, abriu lentamente os olhos. No momento em que abriu os olhos, David sentiu uma onda de dor de cabeça. Davi! Sally ajudou David a se levantar, gritando seu nome com entusiasmo. David olhou para Sally e depois olhou de volta. Esta era a casa dele, certo? Pensando nisso, a cena da luta contra zumbis agora passou por sua mente. O sistema foi atualizado. Os olhos de David brilharam e ele chamou o sistema. Jim! A atualização do sistema está 10% concluída. Por favor, espere pacientemente. Restam apenas 10%? Davi ficou atordoado. Mas a dor em seu corpo havia desaparecido completamente e ele podia até sentir as mudanças dentro de si. Especialmente em termos de condicionamento físico, ele se tornou ainda mais forte. David se sentou no sofá e acenou levemente para Arnold e os outros. Não se preocupe, estou bem agora. Arnold deu um suspiro de rompimento. Isso é bom. Achei que algo tivesse experimentado com você. David estava prestes a falar quando a voz do sistema soou de repente. Jim! Acho que você deveria dar uma olhada. Atualização do sistema concluído. Parabéns, o sistema foi atualizado para o nível 3. Recurso recém-desenvolvido 1. Identifica automaticamente os atributos dos itens adquiridos. Recurso recém-desenvolvido 2. Pode ter um ataque crítico 10 vezes maior fora dos estados da missão, mas não pode se sobrepor aos ataques críticos da missão. Recurso recém-desenvolvido 3. A ser descoberto. Identificar os atributos dos itens adquiridos? Isso é realmente bom. David não sabia muito sobre habilidades sobrenaturais, então esse recurso era importante para ele. Mas enquanto ele lia os próximos 2 recursos, seu rosto escureceu. Esses 2 recursos foram bastante inúteis e David sentiu que estava sendo enganado. Especialmente o recurso 3, que foi rotulado como a ser descoberto. David silenciosamente retirou sua atenção do sistema e virou-se para Sally na frente dele. Vamos voltar e dar uma olhada. Sally assentiu e agradeceu a Arnold antes de seguir David porta fora e voltar para a casa de Sally. O rosto de David escureceu quando ele olhou para uma janela aberta com um grande buraco. Não era mais ficar adequado nesta casa. David voltou seu olhar para os casos de zumbis no chão. Ele não conseguiu entender como esse zumbi em particular descobriu que alguém estava morando naquele quarto. Depois de pensar por um tempo e incapaz de encontrar uma resposta, ele só conseguiu balançar a cabeça e começar a arrumar o quarto. Não podemos mais ficar neste quarto. Precisamos encontrar outro, disse David enquanto arrumava. Sally assentiu e se juntou à limpeza. Foi fácil limpar o quarto, contanto que David pensasse um pouco, ele poderia armazenar tudo em seu próprio espaço. Sally comentou enquanto David terminava de limpar o quarto em menos de meia hora.
Você se limpou tão rápido, disse ela, surpresa, segurando a mala. David assentiu levemente e tocou delicadamente a mala de Sally com a mão. Com um pensamento gentil, sua mala foi armazenada em seu espaço. Detectou. Antes que o prompt do sistema pudesse terminar, David descartou diretamente sua opção. Vamos. David estendeu a mão e aceitou a mão de Sally, surpreendendo-a. Eles caminharam em direção à porta. Ele escolheu um local não muito distante, onde um casal de idosos planejava ficar. Quando chegou à porta, ela estava fechada, mas não trancada. David empurrou levemente e a porta se abriu. Ele rapidamente observou e descobriu que a fechadura da porta estava intacta. Parecia que esse casal de idosos abriu a porta e saiu correndo com medo durante o surto de zumbis. Depois que os dois entraram, eles trancaram a porta. O quarto estava bem arrumado, como se fosse limpo regularmente. Sobre o armário, estavam as roupas de casamento do casal de idosos e, ao lado delas, um registro doméstico. David pegou o registro da casa e descobriu que o casal tinha um filho chamado Charles. Parecia um nome bastante artístico. Na vida anterior, antes do surto de zumbis, esse casal de idosos cuidou de David. David prestou atenção aos seus negócios, mas nunca soube que eles tinham um filho. Afinal, David nunca tinha visto o filho visitá-los. David guardou o registro doméstico, tirou as malas de seu espaço e as colocou em suas posições habituais. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.